O açude Pompeu Sobrinho em Choró continua recebendo o volume de água. Mesmo sem chuva nas últimas 24 horas aqui na região, o açude continua recebendo água. Os rios cheios, tem açude sangrando e a água continua entrando aqui para o açude. Tudo isso você vai curtir no vídeo a partir de agora. Percentual, quanto o açude aumentou, quantos metros falta para sangrar e mais. Nós vamos contar também um pouco da história do açude Pompeu Sobrinho em Choró. Olá amigos aqui do canal Nordeste Raiz. Já estamos falando aqui diretamente do açude Pompeu Sobrinho na cidade de Choró, para deixar você atualizado da situação hídrica. Quantos centímetros aumentou, como é que está o percentual atualizado. Então a gente pede a você que fique no vídeo, é importante. A gente sempre mostrando para você todas essas atualizações. Nós vamos aqui na escala, vamos nas comportas e também vamos contar um pouco da história da construção desse açude. O período de seca, período difícil. Milhares de trabalhadores vieram aqui para a obra, muitos deles apenas pela comida. E aí, epidemias, muitas doenças, um flagelo grande. E você vai conhecer tudo isso a partir de agora. Bom, a gente chegando aqui na escala, a gente pode perceber, né, que da última atualização para hoje, nas últimas 24 horas, o açude aumentou 4 centímetros. Então ele estava com 3,50 metros e agora 3,54 metros de água nova. É importante a gente frisar isso, é de água nova. Então já pede que você vá deixando o like, vá comentando. É importante demais o seu engajamento. Você que acompanha com a gente 2 vezes por semana, se depender da chuva até 3 vezes por semana a situação do açude, fica com a gente que nós vamos mostrar tudo para você. E hoje a gente, além da atualização, como a gente sempre faz, nós vamos mostrar um pouco da história da construção do açude de Choró. Era um período terrível, um período de seca, uma das maiores secas que atingiu a região Nordeste em toda a sua história, a seca de 1932. E nós vamos mostrar um pouco dessa história, nós vamos conhecer os casarões que eram utilizados pelos engenheiros da obra. Então fica com a gente, já vai compartilhando, o vídeo está muito legal. Você fica atualizado como está a situação hídrica e também vai conhecendo um pouco da história desse açude tão importante, um dos maiores açudes aqui da região do Sertão Central do estado do Ceará. Então já vai deixando o like, comenta, compartilha. É muito importante o seu engajamento e desde já a gente agradece a você por participar. Sempre que a gente pede, você está aqui nos acompanhando e engajando. Então conheça a história do Choró. Fique por dentro da atualização a partir de agora com esse vídeo. Bom, aqui nas comportas, o açude ele está com 7,54 metros. 7,54 metros. Para sangrar ele precisa chegar a 18,5. Então ele falta ainda 10 metros e 96 centímetros. Então 10 metros, 96 centímetros é o que o açude Pompeu Sobrinho falta para sangrar. Então agora nós vamos nos casarões. A gente pede que você fique no vídeo, para que a gente agora vá lá nos casarões do açude, para ver o início de tudo. Esses casarões eles foram construídos antes mesmo da construção do açude. Era onde os engenheiros dormiam, era onde era guardado o material, era onde eram feitas as correspondências para os órgãos do Estado e Federal. E nós vamos conhecer como está essa situação desses casarões que tem mais de 90 anos a partir de agora. O ano era 1932. Uma grande seca assolava a região Nordeste. Uma das maiores secas que essa região já viu no século. Havia sido construído o açude Cedro em Quixadá, mas essa região ela precisava de um açude para acumular água e salvar toda essa população que morava aqui na região. E aí começa a construção do açude Choró. No dia 20 de junho de 1932 se inicia as obras, que tinha como engenheiro Tomás Pompeu Sobrinho, engenheiro que depois foi homenageado com o nome do açude Tomás Pompeu Sobrinho. Na época, o governo provisório de Getúlio Vargas, ele veio visitar as obras
em 19 de setembro de 1933. A história conta que em 1932, no mesmo ano, um mês depois do início da obra, já tinha muita gente aqui no canteiro. E aí foi celebrada a primeira missa pelo padre José Gaspar de Oliveira. E aqui essa missa foi pelas famílias dos retirantes, pessoas que vinham de longe, vinham a pé, vinham animal, sabendo da notícia da obra, à procura de trabalho, mas principalmente à procura de comida. Isso aqui não é um muro, é uma cisterna enorme. Como eu disse, nós vivíamos um período de seca aqui na região. E aí, como fazer o material da obra, o cimento, a massa? E eles iam buscar de burro água longe, cavando cacimba aí pelo leito dos rios. Traziam o animal essa água, colocavam aqui nessa cisterna imensa. E aí você pode até ver o detalhe aqui da cisterna, né? Até a cisterna eles caprichavam, trabalhavam. E aí depois eles utilizavam essa água para fazer o cimento, para construir o açude. Um fato interessante, que muitas pessoas aqui de Choró passam aqui e não sabiam desse detalhe. Bom, aqui para você ver mais um pouco aqui da cisterna, né? Hoje existe uma residência aqui, mas para você ter uma ideia do tamanho dessa cisterna, enorme. A gente nem dimensiona aqui o que tem para baixo, né? A fundura. Mas o importante é a gente mostrar como era feito o trabalho e como numa grande seca eles conseguiram armazenar água. Bom, a gente chega agora nos casarões e esses casarões eles serviam, né, para abrigar os altos funcionários do governo, os engenheiros da obra, os datilógrafos, né, naquela época datilografia. Eles se reuniam para avaliar a obra e comandava o cronograma do açude. Então são 4 casarões, antecede a construção do açude. Nesses casarões hoje moram algumas famílias, funciona a Secretaria da Educação e a gente mostra para você. Já existe um projeto da Prefeitura que solicitou ao DENOX passar esses casarões para a Prefeitura, para transformar aqui no Centro Cultural, numa área de lazer, o museu da cidade. E a gente espera, né, essa doação, essa cessão do DENOX para a Prefeitura aqui de Choró, para que se possa revitalizar isso aqui e transformar num centro cultural para a população de Choró. A gente vai lá do outro lado ver melhor como está a situação desses casarões. A gente já mostrou, né, que na época da construção do açude era uma seca grande, existiu muitos problemas na execução da obra. Fome, as condições precárias, muitas doenças, trabalho sem condição. Muitas pessoas percorreram o Nordeste, porque sabiam da obra, para vir trabalhar aqui no açude de Choró. Muitos deles tinham mão de obra, não era especializada, queriam apenas a comida. E aí, segundo a história, segundo o que a gente tem documentado, morreu muitas pessoas aqui na construção do açude de Choró. Se fala em torno de 20% de todas as pessoas que trabalharam aqui na construção do açude, essas pessoas morreram por sarampo, pela cólera, por outras doenças que rapidinho se espalhava e se transformava em epidemia. Vale ressaltar, né, que as famílias que moram nas outras 2 casas, elas cuidam direitinho, mantêm a casa, e ainda por isso que, diferentemente do açude Cedo, onde os casarões estão abaixo, as casas aqui ainda estão minimamente seguras, porque as pessoas que moram, elas cuidam, né, preservam, e só não faz mais, e só não reforma mais porque existe a burocracia por parte do DENOX. Então vai deixando like, comenta, compartilha, é importante demais você saber da história da cidade de Choró, principalmente da época da construção do açude. Então os casarões foram construídos aqui próximo ao açude, daqui eles tinham uma visão privilegiada de como estava o andamento das obras. O açude que foi inaugurado em 1934, né? Começou em 1932 e aí eles precisavam de muitas pessoas trabalhando na obra porque era uma obra emergencial, né? Uma obra
uma obra para enfrentar a seca aqui na região. E o açude foi inaugurado no dia 28 de janeiro de 1934. Ainda na época da construção do açude, eles construíram também uma capela, que não é essa, né? Uma capela menor. Essa capela aqui já foi reformada. Então, aqui praticamente, onde a gente está, é o início da cidade de Choró. A capela, os casarões e lá embaixo o açude. E com essas imagens aqui da cidade de Choró, a gente encerra o vídeo. A gente está no centro de Choró, cidade movimentada, cidade de pouco mais de 12 mil habitantes, mas que tem uma história muito bonita, uma história de luta, de resistência. Uma cidade onde tem um açude Pompeu Sobrinho, que nos bons tempos, quando o açude estava cheio, ele gerava muita renda através do peixe. E a gente hoje atualizou você da situação hídrica do açude. Fomos na escala, mostramos o percentual de água nova que ele recebeu nas últimas 24 horas, o total de água acumulada, e contamos também um pouco da história do açude Choró. A gente atualiza você da situação do açude e conta um pouco da história do açude, da cidade, para que todo o Brasil conheça a realidade do Nordeste. E se hoje está desenvolvido, cidade de Choró, Quixadá e tantas outras que tiveram o açude como fonte para o crescimento da cidade, para impulsionar o desenvolvimento da cidade, é importante que você conheça essa história. Um abraço, bom dia, vai deixando o like, comenta, compartilha. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e a gente volta com mais atualizações, com mais a história. É importante a gente conhecer a nossa história. Canal Nordeste Raiz mostrando tudo isso para você. Um abraço, fique com Deus.